Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus nos faz uma afirmação que servirá de base para o nosso estudo na noite de hoje. Vejamos o que ele nos assegura. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas permanecerá convosco e estará entre vós. Meus amigos, nós assim podemos compreender que Jesus está se referindo a uma nova revelação, na medida que, naquele momento, ele nos trazia a revelação da Boa Nova, o seu Santo Evangelho, né? Completando aquele primeiro ciclo de informações que chegaram através das leis mosaicas, circunscritas à época ao povo judeu, nos trazendo, naquele momento, os ensinamentos baseados na lei de justiça. Jesus, naquele momento, porém, sem querer destruir a lei, como ele próprio asseverou, vem trazer uma segunda revelação, né? A revelação do amor e da caridade. Jesus veio com o intuito de espalhar para todo o povo o seu ensinamento, o ensinamento do amor. No entanto, meus amigos, os homens daquela época ainda não estavam em condições de compreender a magnitude daquele ensinamento. E eu me pergunto se hoje, passados 2000 anos após a proclamação do seu Santo Evangelho, nós já o compreendemos. Assim sendo, muitas vezes Jesus se viu obrigado a falar em parábolas, num sentido figurado, para talvez demonstrar uma maior clareza no seu ensinamento aos homens ainda tão imperfeitos daquela época. Ainda assim, ele nos assevera que não disse tudo, porque fatalmente não seria compreendido. Não estava ainda o homem pronto para receber outras informações além daquelas que ele vinha trazido naquele momento. E eu fico aqui imaginando, não é? Quando Jesus nos fala: amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7, dai a outra face. Se esse ensinamento hoje já foi compreendido. Eu creio que muitos de nós, a maioria talvez, ainda não conseguiu assimilar esse ensinamento. Imagina o homem daquela época, né? Então ele nos reserva para um outro momento aquilo que ele chama de um outro Consolador, que ficará entre vós permanentemente. O que nos dá a entender que esse outro Consolador seria um novo ensinamento, uma nova revelação, uma terceira revelação, completando os ensinamentos anteriores, aqueles primeiros trazidos por Moisés e aqueles que Jesus trazia naquele momento. Então, naquela época oportuna, não é? Nós queremos crer que o mundo espiritual se organiza, né,
para nos trazer a terceira revelação. E eu quero crer, meus amigos, que nós, espíritas, concordamos que a terceira revelação é justamente o Espiritismo, que vem desnudar o véu, que vem nos trazer alguns esclarecimentos que, eventualmente, o homem daquela época, como o próprio Jesus asseverou, não estava em condições de atender. Os espíritos superiores se organizam para nos dar a verdade, a informação que completa o ensinamento de Jesus. Vem nos falar da reencarnação, muito embora outras religiões, em especial os orientais, já o compreendiam, mas sobretudo vem nos falar das leis kármicas, da causa e efeito, né? Trazendo revelações em relação à imortalidade da alma, à comunicação entre os dois mundos, né? Para que nós possamos, no momento oportuno, compreender o real sentido da vida. Para que nós possamos compreender que a nossa vida, ela inicia-se no berço, passando pelo túmulo e continua no mundo espiritual, num processo constante e permanente de evolução. É isso que o Espiritismo nos ensina. Aliás, eu quero crer que o grande ensinamento que o Espiritismo nos traz é justamente esse, em relação à imortalidade da alma. Que nós estamos aqui tão somente num processo de aprendizado, para que possamos, com o decorrer das reencarnações, evoluirmos a chegarmos à angelitude. Foi o próprio Jesus que nos asseverou que podemos fazer o que ele faz e muito mais. Mas isso basicamente depende de nós. Depende de nós compreendermos que o ensinamento de Jesus naquele momento, o do amor e da caridade, é toda a base da sua doutrina, não é? E que o Espiritismo vem só completar essas informações, nos dando a certeza da imortalidade, da reencarnação, das leis divinas, em especial aquelas, como já dissemos, de causa e efeito. Assim sendo, meus irmãos, estamos diante de uma nova realidade que iniciou-se lá com Allan Kardec, que pôde compreender naquele momento, através dos sinais que vinha recebendo, que estava diante de uma grandiosa revelação. Cético que era, né, percebeu a inteligência, né, naquelas batidas, a inteligência que se sobrepunha e conseguiu compreender e extrair daqueles irmãos superiores esse ensinamento que nos norteia até hoje. E essa falange de espíritos superiores, comandada, como o próprio Jesus nos disse, pelo Espírito de verdade. E a missão nossa hoje aqui é tentar compreender quem seria esse Espírito de verdade. Inicialmente, nós poderíamos imaginar que o Espírito de verdade seria uma pleia de espíritos, uma falange, né, de espíritos que ali comungavam para nos trazer essa informação. Eu me recordo que nas obras de André Luiz, há um caso em que, acho que no livro Ação e Reação, em que uma senhora desencarnada faz uma prece a um filho que está encarnado, a Bezerra de Menezes. Então, André pergunta
ao benfeitor que o acompanha naquele momento, mas Dr. Bezerra estaria a ponto de atender a todos os petitórios que recebe ao mesmo tempo? E o benfeitor esclarece: André, Bezerra de Menezes representa uma falange de espíritos que com ele trabalham dentro do mesmo objetivo, né? Mas aqui nesse caso, meus amigos, a individualidade do espírito de verdade fica caracterizada pelas suas próprias informações. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec faz uma revelação que num determinado momento, mais precisamente na data de 24/3 de 1856, quando ele escrevia uma das obras básicas, ele percebe diversas batidas na sua casa e compreende que era um espírito que queria se comunicar com ele, mas que naquele momento ele não conseguia compreender o sentido da mensagem. No dia seguinte, porém, na reunião mediúnica, ele faz justamente essa observação, indagando o médium presente sobre quem seria aquele espírito que estava junto dele na sua residência, querendo se comunicar. E ele afirma: ele está presente, faça você mesmo a interpelação. E ele pergunta, e o espírito responde: a mim atribua tão somente a expressão a verdade. Sou um espírito familiar. Ali naquele momento, meus amigos, eu quero crer que Allan Kardec teve a oportunidade de compreender o tamanho, a imensidão de sua obra. Um espírito familiar, podemos compreender que seria um espírito simpático, não necessariamente um espírito que estivesse ligado à sua família consanguínea ou espiritual, mas que se apresenta como a verdade, né? E diz que estaria à disposição dele para que em determinados períodos pudesse esclarecer e lhe dar algumas informações. E eu fico aqui então, meus amigos, me perguntando quem seria esse espírito denominado espírito de verdade. Na minha humilde condição de estudante primário da doutrina espírita, fico imaginando que verdade, esse espírito que se apresenta como um espírito familiar, seria um espírito altamente superior, né? E me recordo então de algumas passagens do Santo Evangelho de Jesus em que ele se refere: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou então, ainda no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem seria, meus amigos, esse espírito com tamanha autoridade moral para se intitular a verdade, né? E esse espírito se comunica outras vezes, em especial, algumas mensagens que estão lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Aliás, somente nesse capítulo, chamado Sede Perfeitos, aonde ele fala: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Ou seja, ali ele se apresenta como um espírito superior que vem nos ajudar a nos esclarecer, né?
E aqui, meus amigos, nós fazemos essa compreensão em relação a esse aspecto quando ele nos afirma da salvação, não é? Qual seja o nosso entendimento que a salvação se dá pelas obras, pelo conhecimento, pelas atitudes, não é? Assim, podemos compreender que através do seu ensinamento, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se apresenta como Jesus. No Evangelho, no seu Santo Evangelho, meus amigos, há dezenas de passagens em que ele se refere. Em verdade vos digo. Ou seja, ele nos orienta, ele nos dá a informação, ele nos dá a receita, ele nos dá o caminho para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e alcançarmos a salvação pelas nossas obras, ou seja, pelos nossos atos. É muito cômodo para todos nós, meus amigos, acreditarmos que Jesus vindo e morrendo na cruz, ao lado de 2 ladrões, dedicou a sua jornada para nos salvar pela morte. Eu quero crer que a salvação se deu pela vida. E ele deixa uma mensagem ainda mais interessante a todos nós espíritas, não é? Também, nesse mesmo capítulo, dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, desde o segundo mandamento. Ou seja, é preciso, meus amigos, que trabalhemos continuamente, arduamente, nesse processo de reparação, de reforma íntima, de construção, através do ensinamento de Jesus. Então, meus amigos, eu gostaria aqui de dizer que, em relação ao Espírito de verdade, quem seria esse Espírito? No meu modesto e parco conhecimento, acredito seja ele Jesus. Aliás, essa afirmação está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, né? Lá no rodapé, onde Kardec afirma: em comunicação aparece, através do Evangelho segundo o Espiritismo, com a assinatura de Espírito de Verdade, em 1861, deixando a evidência de que aquela comunicação é atribuída a Jesus. Mas por que Kardec, então, nunca cravou essa informação? Apenas numa nota de rodapé. Eu fico imaginando, meus amigos, diante de tantos obstáculos que Kardec enfrentou para a divulgação da doutrina dos espíritos, tivesse ele cravado que o Espírito de verdade seria Jesus. A resistência, talvez, que ele tivesse encontrado na sua obra, né? Então eu quero crer que, por motivos óbvios, Kardec não faz essa afirmação de forma concisa e objetiva. Mas eu gostaria também de salientar que, da mesma forma que não podemos cravar que Jesus é o Espírito de verdade, muito embora compreendemos que tudo leva àquele que o seja, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu gostaria de rememorar uma passagem em que eu tive a oportunidade de comparecer a uma palestra aqui na cidade de Sorocaba com o Dr. De Luca, né? Quando ele esteve aqui em uma de suas passagens, e após terminada a sua exposição, alguém levantou a mão e perguntou a ele: De Luca, poderia me dizer onde nasceu Jesus? E ele então pensou e respondeu: Olha, meu filho,
Eu também já me fiz diversas vezes essa pergunta, né? E em determinada ocasião, quando eu estava justamente estudando esse assunto, diante de mim aparece uma autoridade espiritual que me interroga: qual é a dúvida, meu filho? E ele diz: eu gostaria de saber onde nasceu Jesus. E então, aquele amigo espiritual responde a ele: não importa onde ele nasceu, mas quando ele nasceu no seu coração. Meus amigos, é essa pergunta que nós temos que responder. Não importa talvez quem seja o Espírito de verdade, né? No entanto, compreendemos que esse ensinamento muito provavelmente deve estar vinculado à figura de Jesus, a quem nós não podemos imaginar que tenha ficado lá, depois da sua passagem, numa sala em ar-condicionado, vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Não, eu acredito que Jesus está trabalhando continuamente, diuturnamente, ajudando-nos a todo momento, né? Mas e nós? Quando é que nós compreendemos o nascimento de Jesus em nossos corações? Estamos nos aproximando agora das festas natalinas. Eu observo muitas casas já enfeitadas, né? Por dentro, por fora, né? Esperando a chegada do menino Jesus. Mas será que nós estamos preparando também os nossos corações para o nascimento de Jesus em nossas vidas? Será que nós já estamos em condições de compreender que há 2000 anos aquele Galileu, simples, humilde, veio nos trazer um ensinamento? Aliás, toda a sua obra poderia ser resumida no mandamento do amor e da caridade. E nós aqui, passados 2000 anos, ainda muitas vezes ficamos nos degladiando por bens materiais, por posses, por posição social, mesmo sabendo que num determinado momento, que independe da nossa vontade, nós vamos desencarnar. E quando nós desencarnarmos, meus amigos, nada levaremos desse plano inferior. Somente aquilo que fizemos. E é isso, e é esse o ensinamento, talvez maior, que o Espiritismo queira nos dar. Estamos aqui num processo contínuo de evolução, num processo de cultivo, de plantação. E quando nós chegarmos lá, no mundo espiritual, nós não seremos perguntados se éramos doutores, senhores da lei, ou simples profissionais dedicados a uma rústica profissão. Não seremos perguntados se somos ricos ou pobres, porque nada vamos levar. Não seremos perguntados tão somente se somos espíritas, católicos, protestantes, porque a religião é tão somente um rótulo que nos é atribuído nessa encarnação. Mas será interrogado a nossa consciência daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, daquilo que produzimos ou não produzimos, no intuito de ajudar uns aos outros nesse processo contínuo de evolução moral e intelectual que estamos todos afeitos aqui enquanto encarnados. Meus amigos, o Espírito de verdade, na minha opinião,
na minha modesta opinião, é Jesus. Mas o que importa de fato é quando Jesus nasceu nos nossos corações. Eu quero crer que essa é a grande reflexão que devemos fazer. Assim como na obra Nosso Lar, quando André Luiz se apresenta como um novo amigo, no seu prefácio, Emmanuel esclarece: não importa quem o seja, importa as informações que ele nos traz. E agora digo a mesma coisa. O que importa mesmo, de fato, é o que estamos fazendo diante desse ensinamento que Jesus nos trouxe. Queridos amigos, obrigado pela atenção, pela oportunidade e até uma próxima, querendo Deus, que assim seja.